Boa noite a todos, sou a Renata, profissional de atendimento e planejamento. Nós somos a Agência Gatomia e darei início ao nosso TCC da fase final. Apresentação do cliente. Nome fantasia. Nashville Steak Music House. Razão social. Nashville Gastronomia e Entretenimento, EIRELI, ME. Ramo de atuação. Estabelecimento comercial segmentado no ramo de restaurantes e balada. Sua localização, Avenida Bento de Abreu, número 1055, no centro de Araraquara. A casa é inspirada na cultura e gastronomia da cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e possui um ambiente temático calmo. É o primeiro restaurante do estado de São Paulo a trabalhar com rodízio de carne 100% Angus. A casa possui um rodízio exclusivo, com 5 tipos de carne, 3 de linguiça e 7 acompanhamentos. Mas também trabalha com pratos individuais. Sua estratégia é proporcionar ambiente agradável, atendimento de qualidade e boa comida ao seu público-alvo. Planejamento de marketing. A Nashville possui alguns concorrentes diretos. Entre eles estão Ponto Grill, Estrela do Sul, Castanheira, Cabana Steakhouse Bar, Almanac, Pub 13 e Banana Brasil. E seus concorrentes indiretos são Novo Terraço e Alto Uruguai. A vantagem competitiva em relação aos concorrentes são rodízio de carne Angus, preço acessível e uma programação mais voltada ao sertanejo. Análise SWOT. Forças: ambiente exclusivo, locação para eventos, cardápio variado, carnes premium, público variado e fácil localização. Fraquezas: baixa frequência de clientes, temática limitada, baixo investimento em comunicação e falta de estacionamento. Oportunidades: surgimento de novas mídias sociais e cidade universitária. Ameaças: concorrência local e regional e procedência do local. Composto de marketing. Serviço. Nashville, um foco no restaurante, pois, por base de pesquisas, analisamos que a Nashville precisaria de uma visibilidade maior em relação ao restaurante. Então, o foco do nosso projeto foi voltado a ele. Preço: relativo a 5% da arrecadação bruta anual. Praça: Araraquara, São Carlos e Matão. Promoção: campanha de lançamento, incluindo mídias online e offline. Objetivos quantitativos: aumentar a participação que a casa possui no mercado de Araraquara e região. Qualitativos: angariar mais clientes e proporcionar maior visibilidade ao restaurante. Aperfeiçoar a qualidade de condução do restaurante a partir de campanhas publicitárias diretas e eficientes. Convido agora a profissional Tabata. Boa noite a todos, eu sou a Tabata, profissional de pesquisa e criação da Agência Gatomia. Darei início à pesquisa de comportamento do nosso cliente. Fase A. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil dos clientes, seus hábitos de consumo e pensamentos em relação ao restaurante. Também descobrir o que atrai os clientes e suas necessidades. Conhecer o perfil de mídia dos consumidores. O universo da pesquisa são os clientes de restaurantes com mais de 25 anos de idade pertencentes às classes A e B. A metodologia utilizada foi quantitativa, exploratória, descritiva, amostral e probabilística. O questionário foi aplicado a aproximadamente 40 pessoas no período de um mês, e o investimento foi de R$ 6.500, distribuídos entre elaboração dos questionários, aquisição e impressão dos materiais, aplicação e análise dos resultados. Convido a profissional Renata para me auxiliar com os infográficos da fase A. Daremos ênfase nos maiores resultados, com valores aproximados. 53% dos clientes são do sexo masculino. 77% possui idade entre 25 e 30 anos. 75% dos clientes frequentam a Nashville pelo ambiente. 53% conheceram a Nashville através da internet. 69% classifica a comida como boa. 76% avaliam como ótima sua localização. 100% dos clientes utilizam a internet.
37% acessam o Facebook diariamente. 38% dão mais atenção para anúncios de YouTube. 76% possuem o hábito de ouvir rádio. 42% ouvem a rádio morada. 61% possuem o hábito de assistir TV. 37% assiste a TV a Rede Globo. 46% acham que o outdoor e frontline são meios que mais chamam a atenção. Pesquisa de comportamento, fase B. O objetivo da fase B é identificar o perfil dos não clientes e seus hábitos de consumo e pensamentos em relação ao restaurante. É também identificar o que atrai eles ao restaurante e suas necessidades e conhecer o perfil de lucro. O universo são pessoas que não são clientes do restaurante com mais de 25 anos de idade pertencentes às classes A e B. A metodologia utilizada foi quantitativa, exploratória, descritiva, amostral e probabilística. O questionário foi aplicado em aproximadamente 50 pessoas no período de um mês. E foi investido R$ 6.500, distribuídos entre elaboração do questionário, aquisição e impressão de materiais, aplicação e análise dos resultados. Convido novamente a professora Renata para me auxiliar com os infográficos da fase B, lembrando que teremos metas dos maiores resultados com valores aproximados. 50% dos não clientes são homens e 50% mulheres. 72% têm entre 25 e 30 anos. 22% disseram que vão ao restaurante por lazer. 25% costumam frequentar shoppings e cinema. 30% disseram que gostam de ouvir rock e MPB em restaurantes. 72% têm preferência de comida ao escolher um restaurante. 100% dos entrevistados nunca foram a Nashville. 57% dizem que não foram por falta de oportunidade. 36% ouvem o Jovem Pan. 72% possuem o hábito de ouvir rádio. 40% assiste a Rede Globo. 61% possuem o hábito de ver TV. 40% assiste a Rede Globo. 83% acham que o meio mais chamativo é o outdoor. Análise dos resultados fase A. Com os resultados apresentados, foi possível concluir que os clientes da Nashville são a maioria homens com idades de 25 a 30 anos, preferem um ambiente agradável e boa comida e não se importam com o preço. Acreditam que a temática do restaurante se destaca, criando um ambiente bom e original. Análise dos resultados fase B. Foi possível concluir que a maioria dos entrevistados possuem de 25 a 30 anos, são homens e mulheres, também preferem um ambiente agradável e boa comida e, assim como os clientes atuais, não ligam para o preço. Alguns já conhecem a casa, mas nunca foram ou por falta de oportunidade ou por falta de curiosidade. Análise geral do perfil de lucro. Todos os entrevistados possuem acesso à internet e utilizam redes sociais, principalmente Facebook. A maioria ouve rádio e dão mais atenção para anúncios em outdoor. Os veículos selecionados a partir dos resultados da pesquisa foram o outdoor, rádio e mídias sociais, sendo Facebook e Instagram. Convido agora o profissional Felipe para continuar. Boa noite a todos, eu sou o Felipe, profissional de criação da Agência Gatomia e darei continuidade ao projeto. O problema que a criação deve resolver é em relação à falta de comunicação que a empresa sofre em decorrência da falta de aplicação de verba em publicidade. Além disso, é preciso consolidar o cliente em seu segmento e obter o maior número de consumidores. O objetivo da comunicação é relativo a proporcionar a Nashville a oportunidade de se destacar e aprofundar sua participação no mercado de atuação, através da captação de novos clientes. O tom da comunicação é leve, descontraído e direto, além de ter um toque moderno. Os veículos que comportaram as campanhas são outdoor, panfleto, televisão e mídias sociais com ênfase em Facebook e Instagram. Para complementar, produziremos um vídeo institucional, um comercial e um evento de lançamento. A verba inicial disponível gira em torno de R$ 120 mil, ou seja,
5% da arrecadação bruta total do cliente. Chama a Tabata para dar continuidade ao projeto. Darei início à identidade visual do nosso cliente. Esse é o logotipo atual do cliente. A agência optou por não mudar o logotipo, porque além dele ser uma marca nova no mercado e não precisar de formulação, ele precisa de visibilidade e reconhecimento. Darei início à papelaria. As medidas se encontram no canto superior direito dos slides. Cartão de visita frente e verso. Papel timbrado. Bloco de notas. Envelope ofício frente e verso. Envelope saco frente e verso. Pasta proposta externa. Pasta proposta interna. E crachá de identificação frente e verso. Documentação. Nota fiscal. Ordem de serviço. E recibo. Materiais adicionais. Fachada. Frota. Brindes institucionais, sendo um chaveiro abridor de garrafa e porta-copo. Sinalização interna. E uniformes. Convido o profissional Bruno para dar continuidade. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Melo, sou profissional de mídia e criação da Agência Gatomia e darei início ao planejamento de mídia do nosso cliente. Desenvolvimento. O plano de mídia da Nashville Steak Music House tem como foco a consolidação da marca no mercado de restaurantes. A base para a construção do plano segue as orientações do briefing do cliente, segue as orientações do briefing de criação, planejamento de marketing e pesquisa de mercado. Os objetivos de meta do plano são consolidar a empresa no mercado de restaurantes, ser referência de qualidade a longo prazo e conquistar clientes que atendam ao perfil analisado na coleta de dados. O público-alvo não clientes da Nashville é referente aos integrantes da classe A e B, residentes de Araraquara e região entre 25 e 30 anos de idade. O investimento do plano de mídia do cliente é de aproximadamente R$ 136 mil, que foram distribuídos entre pesquisa, criação, produção e veiculação. Mercado: Araraquara, São Carlos e Matão. O plano de mídia ele terá periodicidade de 3 meses, da primeira semana de janeiro à última semana de março de 2018. Mix promocional, mix do evento, cronograma estratégico fase 1, cronograma estratégico fase 2. Cronograma digital. Nosso objetivo é promover o reconhecimento da marca através de anúncios no Instagram e no Facebook, atingindo um público acima de 20 anos que reside em um raio de até 45 km de Araraquara. O disparo dos anúncios cobre um período de 90 dias. Serão utilizados 7 anúncios promocionais, um para cada dia da semana. O conteúdo dos anúncios serão referentes a promoções cotidianas. Buscamos resultados diários estimados entre 1.100 a 4.100 pessoas, com alcance potencial total estimado em 370 mil pessoas. O fluxograma demonstra visualmente o planejamento digital para mídias online. É possível observar que o disparo de anúncios promocionais terá a rotatividade de um anúncio diferente para cada dia da semana. As plataformas também filtrarão um público semelhante, que por sua vez será direcionado para o website oficial da empresa, gerando tráfego. Para os anúncios de 2 a 7, além de seguir o mesmo padrão de disparo, será aplicado como remarketing como ferramenta. Este tipo de e-mail irá marcar e identificar usuários que já visitaram o site e passará a exibir os anúncios com maior frequência quando esses visitarem outros sites que aceitam anúncios da mesma plataforma.
A tática do plano de mídia da Nashville consiste em criar uma campanha funcional e objetiva, com o intuito de captar novos clientes e consolidar a marca no mercado de maneira instantânea. Para isso, as campanhas serão veiculadas no decorrer de 3 meses. Convido agora o Felipe para dar início à campanha de lançamento. O conceito da campanha de lançamento da Gatomia é do ponto certo. A palavra ponto, ela faz referência a 2 aspectos primordiais do restaurante: a carne, do jeito que o cliente gosta, e a excelente localização. As campanhas da Nashville foram feitas visando abranger sua área de atuação e consolidar sua imagem no mercado em que está inserida, como uma empresa em constante crescimento. Os objetivos específicos são relativos a tornar a Nashville mais conhecida na região de Araraquara, buscando levar o melhor ambiente gastronômico e temático ao consumidor. Para as peças, eu peço a ajuda do Bruno para me ajudar com as tabelas de mídia. Lembrando que as medidas se encontram no canto inferior direito dos slides. Esse é o outdoor. E o outdoor aplicado. O outdoor será veiculado pela empresa Publicidade no valor total de R$ 9.495. Backbus e backbus aplicado. O backbus será veiculado pela LH Publibus no valor aproximado de R$ 28.261. Panfleto peça 1 e peça 2. O cronograma de panfletagem abrange a segunda semana de cada mês. Os panfletos serão distribuídos na Praça da Movicon, o cinema do Shopping de Araraquara, com foco nas quartas e sábados, que são dias de maior movimentação. Os panfletos serão distribuídos no cinema do Shopping de Araraquara por promotores da agência Geomóveis e serão impressos pelo 360 a imprimir, com um valor total de R$ 9.850. Anúncio online, peça 1 e peça 2. Será investido o total de R$ 3.185 em anúncios online nas plataformas Facebook e Instagram. Site oficial. Mídias sociais, Facebook e Instagram. Convido a todos a ouvir o spot de rádio de 30 segundos. Cansado da mesma comida? Cansado do mesmo ambiente chato e sem graça? Então seu lugar é a Nashville. Aqui você encontra os melhores pratos e o melhor ambiente temático da cidade. Posicionado em um excelente local, a casa tem como maior estrela a carne Angus, suculenta, saborosa e no ponto que você quer. Venha experimentar. Avenida Henrique de Abreu, número 1055, Centro, Araraquara, São Paulo. Telefone 3010-3020. Nashville Steak Music Hall, no ponto certo. O spot de rádio será veiculado pela Jovem Pan no valor total de R$ 1.650. Convido todos a assistir o vídeo institucional e logo em seguida o comercial do cliente. Inspirado na cultura musical e gastronômica da cidade de Nashville, nos Estados Unidos, é que surge a Nashville Steak Music Hall, um ambiente único em sabores. Nossos steaks premium ocupam um lugar de destaque no cardápio. O restaurante trabalha apenas com carnes 100% Angus, gado de origem europeia que lê sabor e maciez inigualáveis. A Nashville tem o objetivo de levar ao seu público um melhor ambiente para descontração e conforto de Araraquara e região. Se você busca exclusividade, boa música e pratos saborosos, com certeza Nashville será o seu lugar favorito. Se você está cansado da mesma comida e do mesmo ambiente chato e sem graça, então seu lugar é Nashville. Aqui você encontra os melhores pratos e o melhor ambiente temático da cidade. Posicionado no excelente local, a casa tem como maior estrela a carne Angus, suculenta, saborosa e no ponto que você quer. Vem experimentar. Avenida Henrique de Abreu, número 1055, no centro de Araraquara. Telefone 3010-3020. Nashville Steak Music Hall, no ponto certo. Os vídeos comercial e institucional serão produzidos pela Digimagem de Matão, com um valor total de R$ 16.000. O
O vídeo comercial será veiculado nos intervalos do Vídeo Show, Globo Esporte e Jornal Hoje. Abrange a primeira semana de cada mês, cada um em um dia alternado, um na segunda, um na quarta e outro na sexta-feira. O vídeo comercial será veiculado pela EBTV Central com um valor total de R$ 12.831. O evento de lançamento acontecerá na Nashville e será baseado no cronograma de panfletagem. O conteúdo dos panfletos conta com descontos e promoções e serão distribuídos até um pouco antes da data do evento. Os clientes que forem ao restaurante com os panfletos, eles ganham um convite para participar do evento de lançamento no dia 23 de fevereiro. Aqueles que comparecerem ganharão brindes e descontos promocionais específicos do dia. Esse é o convite de lançamento com os seguintes dizeres. Você está convidado para o evento de lançamento dia 23 de fevereiro às 19 horas. O convite será impresso pela 360 imprimir no valor total de R$ 125. O evento será realizado na Nashville com a presença de 4 promoters da Geomóveis com um valor total de R$ 1.920. E os brindes serão produzidos pela Print com um valor total de R$ 1.900. Apresento a vocês agora as tabelas e gráficos. Resumo do investimento com valor aproximado de R$ 130 mil. Gráfico do resumo de investimento com ênfase em backbus. Investimento em produção, veiculação e criação com valor aproximado de R$ 112.633. Gráfico de investimento em produção, veiculação e criação com ênfase em veiculação. Mix promocional no valor aproximado de R$ 136.292. Gráfico do mix promocional com ênfase em propaganda. Tabela breakdown com investimento líquido total de R$ 112.633. E gráfico breakdown com ênfase em backbus. Chamo agora a Renata para as considerações finais. Chegamos ao fim de mais uma etapa de nossas vidas. Um ciclo que se fecha para a abertura de outros. Foram 4 anos de curso, 2 em especial para a gente. Desde 2016, quando resolvemos nos unir e montarmos a Gatomia Comunicação. 2 anos de muita dedicação, paciência, idas e vindas, briguinhas tolas, mas o melhor de tudo foi nosso companheirismo. Deixamos nossos agradecimentos aos nossos professores, amigos e colegas de sala, em especial ao Danilo, que esteve boa parte da caminhada com a gente. E claro, a nós, pois, em meio a sufocos, medo de que algo poderia não dar certo, finalizamos com o dever de missão cumprida. Agradecemos a nossa família por entender nossa loucura e por nos apoiar em todos os momentos. Ao Gustavo, nosso slaideiro, que nos socorreu nessa etapa final, e ao nosso cliente por ter exigido sua marca e confiado em nós para que pudéssemos concluir essa etapa com sucesso. Desejamos sorte à próxima agência e sucesso para todos nós, que no decorrer da semana passamos por mais essa etapa em nossas vidas, para que possamos dar em direção aos nossos sonhos e objetivos, e que o esforço de cada dia seja compensado com o sucesso desejado. Obrigada a todos que compareceram nessa noite aqui com a gente e tenham uma boa noite. Time
If you're lost, you can you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Essa parte a gente não sabia, tá? Foi surpresa. Bom pessoal, tudo bom? Parabéns pelo trabalho, muito boa apresentação, muito boa leitura. Eu sei que a gente fica nervoso, não tem como, também fiquei bem nervoso no TCC, gaguejei pro cacete, mas sobrevivi. E hoje estou aqui. Mas no mercado de trabalho, vocês sabem que gaguejou é um sinal de que a gente pode achar aquela coisa, pô, como assim esse cara está meio inseguro? Nunca esqueçam, quem domina o assunto são vocês, a gente não sabe de nada. Vocês são os caras que entendem o negócio. Eu tenho algumas considerações que eu fiz, acompanhei um pouco de vocês, vi agora, e são assim, não são críticas, são algumas dicas que eu acho que é importante a gente que está no mercado passar para vocês e entender. A gente vai evoluindo cada ano que passa, a gente vai evoluindo mais e vai descobrindo novas coisas, vai vendo cada coisa. E a parte muito legal de ser publicitário, de atender várias empresas, é que a gente conhece muita coisa. A gente tem uma visão do mundo muito diferente, então a gente entende como esse mundo roda, a gente vai visitar empresas de alimento, a indústria, comércio, enfim, a gente conhece um pouco de tudo nessa vida, e isso é muito importante. Uma coisa que eu vi, vocês falaram público classe A e B, focaram bastante nesse público. Eu vejo bastante dificuldade até com agências também, quando colocam a classe A como público-alvo. A gente tem que pensar, vocês colocaram, se não me engano, foi R$ 4.825 como referência de classe A. Eu até dei uma pesquisada, uma matéria do Estadão consta e tabelas de governo, uma média de R$ 14.700 para cima, que é o volume desse público. Então, às vezes a gente pode estar focando no público-alvo, mas não é muito isso. Então, trabalhar bem assim, é um erro comum, é normal mesmo, mas a gente dá uma ligada nisso para não planejar errado a nossa mídia. Dificuldade que está errado, alguém que já veio na fonte. E principalmente aquele ponto lá, não é no centro. Eu entrei no Google e vi que vocês pegaram no Google, porque no Google está sempre. Eles não sabem de tudo, o Google não sabe tudo. Então, cuidado com o Google, principalmente na hora de planejar. Nunca, pelo amor de Deus, baixem fotos de lá para pôr na peça. A revisão, isso é uma coisa bem importante, é a chave do sucesso de uma grande campanha publicitária. Revisão de texto. Por exemplo, o profissional de revisão ele checa tudo, inclusive o bairro, o telefone, ver se está correto. Isso é uma coisa que na contexto nós temos 3 revisores. Se um morreu, a gente pode o outro na gaveta aqui rapidamente. Vocês têm que ter isso em mente, que isso é a chave do sucesso. Bom texto, bom conteúdo, é uma peça bem revisada. Eu fico um pouco confuso assim, na parte do lançamento. Assim, o lançamento das promoções. Explica para mim um pouquinho. O lançamento do evento. Se quiser pegar o microfone ali, ou algum de vocês. Ensina você, tá? Quando se fala do evento, eu vi o convite, vocês colocaram convite de lançamento, etc. Se eu recebo aquele convite, eu vou falar para o lançamento por quê? Então a gente especificar ali, deixar definido qual é o lançamento, a campanha X, o lançamento disso, aquilo. Isso é muito importante, são coisas que a gente sabe. Como a gente está fazendo, a gente fica meio perdido na peça.
Nossa, com mais cuidado, fala assim, quem não entende de nada receber essa peça, quem vai entender? Explica para mim um pouquinho assim. Bom, o lançamento vai ser na própria Nashville. E aí a gente vai ter a presença das promoters da Jornada. A ideia é lançar a campanha, né? Isso, lá dentro. vai lançar lá dentro da própria Nashville. Tá, não, bacana. Isso que está especificado no convite é importante para quem vai receber. Vocês sabem que é o lançamento. O time não sabe muito bem. Você fala com qualquer outro tipo de peça. Eu vi que vocês por exemplo, o vídeo show, a gente tem que se entender como um pouco de experiência nisso. O vídeo show não é um público muito dele. Então tomar cuidado com isso, tá? Eu sei que o Globo Esporte você acaba pegando várias classes, principalmente no universo masculino. O jornal hoje as pessoas ainda estão no horário de almoço, as pessoas pagam a Globo ali. Tem muita dona de casa também, no jornal hoje, tomar cuidado com essa mídia. Uma mídia voltada que é um pouco mais informal, tinha a cabeça costa, tudo mas hoje eles sempre deixam uma pessoa com um perfil mais doméstico. Então tomar cuidado para falar com o público que vocês querem atingir aquele 25 a 30 anos. O show também entrega isso, porque geralmente são pessoas que trabalham no público de vocês e o show já está no meio da tarde, então vocês vão acabar perdendo um pouco de mídia. Tá? Mas isso é normal, tranquilo, eu acho. A panfletagem, o que vocês investiram 7,6% do valor da mídia, que são 2 mil panfletos. Né? O panfleto vem um cupom para você. Tá, não, bacana. Eu vi que o investimento no panfleto em si é um investimento barato, né? Foi menos de R$200. Mas o investimento no shopping de Araraquara foi de R$9. Esse é um investimento muito caro e às vezes a gente tem que considerar, será que vale a pena? Ou às vezes usar, por exemplo, uma mídia social, para que a gente consiga pôr uma mídia social, vocês fazem, se tiver uma empresa que falta. Na verdade, o investimento total, por exemplo, em relação à locação do espaço, a locação das promotores, das promotores e a impressão dos convites. Eu vi, foi 9.800 e pouco. Isso, foi tudo. Mas acho que R$9.000 no grupo de vocês estava direcionado ao shopping de Araraquara. E tinha o valor das Jomodas, que se não me engano era 600 e pouco. Não, o shopping de Araraquara, se não me engano, está R$1.500. R$1.500. O total dele não era 9.000. Não. Mas está 7,6%, agora 9.800 e pouco. 1.500 por dia, acho que o total, o total dava 9.000. É bacana, eu acho que realmente vai ter bastante gente, mas tem uma coisa da panfletagem, porque vocês não estão lá, são os modelos, então elas pegam e dão com um moleque de 15 anos ou com uma senhora de 80 anos e olha aquilo e vai desperdiçar. Às vezes a mídia social é mais interessante pensar numa forma promocional, porque ela é mais direcionada, a gente tem essa vantagem hoje, isso é muito bom de pensar, fica a dica. Eu gostei muito do backplan, achei que ficou bem legal, bem aplicado, achei que ficou bem bacana. E vocês foram sábios de não mexer na marca de defesa, a marca que vocês utilizaram, vocês mandaram muito bem, porque quero mexer na marca só para mexer. Não mexa. Realmente é ia ser esquisito. O cara acabou de abrir, faz pouco tempo, você vai lá, mexe de novo, parece que é um lugar que já passou por várias coisas já passaram por lá. E vem aparecer, pô, eu tô de novo nesse lugar? Não, você não sabe assim fazer isso. Bom, e é parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo. Renata, Bruno, Felipe, Anabelle, parabéns. Bom, primeiramente, queria dizer que foi uma alegria ter orientado vocês foram um grupo muito presente, as orientações às 6 da tarde, exceção do atraso do Bruno, estavam sempre aí, mas muito legal. Mais legal ainda ver o resultado do trabalho de vocês sendo apresentado aqui. Eu tenho alguns comentários aqui. Bom, para começar, o curta-metragem que vocês fizeram no começo foi sensacional, muito legal. É interessante ver que vocês fizeram um bom uso. Tá, você que editou?
o bom uso da trilha para compor o ambiente. Então, vocês conseguiram, através da trilha, transformar a unidade 8 num ambiente propício para um filme de terror. Tá? Então, parabéns por esse trabalho. Na apresentação, logo no comecinho, um detalhe que pode parecer um capricho, mas eu acho interessante. Vocês colocam o logotipo dos concorrentes. Eu não colocaria. Vamos imaginar que vocês estão apresentando esse trabalho, essa campanha, para mim. Vamos imaginar que eu seja o proprietário da Nashville. É como se você estivesse levantando a bola dos concorrentes. Então eu não colocaria, cita, mas não precisa deixar esteticamente agradável no momento de apresentar os concorrentes. Mas é um mero detalhe. Com relação às transições, na apresentação de vocês, transições curtas, bem feitas, diretas, muito legal. Um questionamento, eu quero ouvir uma resposta de vocês. Com relação à ação de panfletagem no shopping, que já foi comentado, vocês chegaram a consultar a administração do shopping da viabilidade disso? É possível uma empresa de fora, o Nashville, fazer uma ação dessa? Não há nenhum impedimento? Não há nenhum impedimento. A gente falou com, se não me engano, a administração do shopping, eles passaram por isso para a gente e foi normal. Problema nenhum. Bom, cronograma digital muito completo, vocês apresentaram para quem seria entregue, qual era o público-alvo de vocês. O fluxograma que vocês apresentaram, a gente precisa rever umas linhas que estão diferentes daquilo que a gente tinha fechado, tá? Mas são pequenos detalhes. E aqui, Bruno, uma sugestão para você. Toda a explicação do digital você fez lendo. E você estava nervoso. A sensação que passou era talvez um desconhecimento, talvez uma falta de domínio. Não estou dizendo que você não estivesse dominando o conteúdo, mas a tua leitura passou isso. Então, e eu já repeti isso nos outros dias que eu estive aqui. Seria talvez interessante você fazer uma explicação mostrando o caminho, o fluxo naquele fluxograma. Qual seria o caminho digital naquela imagem? Ela tem esse propósito, ser didática. Tá? Ela tem ela por si só ela já explica, mas é bom que seria legal se você tivesse explicado e não feito uma leitura. Então é um detalhe. Vocês vão apresentar essa campanha para o proprietário? Combinaram isso ou não? Não. Caso vocês venham a fazer isso, seria legal repensar, mesmo porque nem todos têm uma noção do que significa tudo aquilo. Então é bom ser didático para que eles entendam todo o processo. Mais duas coisas. Eu não gostei do spot de rádio, da maneira, não do texto, mas da maneira como foi gravado. As 4 vozes participaram. Eu não sei se foi assim, divisão de trabalho, vão participar todo mundo, mas eu achei assim, na prática é inviável. O legal seria uma locução, uma única voz, e não fazer isso a 4 vozes. Ah, tá. Desculpa, Paulo. Eu tô... Bom, com relação ao comercial, que eu anotei aqui, comercial bem feito, mas feito com a casa vazia. Por quê? A casa é naturalmente vazia. É difícil achar alguém lá. A gente foi na quarta-feira. Foi o viável para mim. Tá aí uma oportunidade então dele comprar a campanha para dar uma movimentada na casa então, né? Agora, quem fez a captação das imagens? Para vocês? Aquela imagem da carne sendo grelhada também? Ah não? Tá. Tá jóia, porque aquela imagem tá muito bem feita. Mas deu vontade. Mas de forma geral, achei que o material está muito bem produzido. Tá? Gente, parabéns para vocês e sucesso. A pergunta ficou do rádio. A intenção era justamente da gente colocar os alunos em farol. Eles colocaram a mão na massa. Então fui eu que falei,
cada um faz um pedacinho, porque dá para dividir o texto. Isso foi lance didático, tá bom? Tá ok? Então, e até as trilhas eu mudei para cada um também. Cada um fez um pedacinho na cena. Foi uma coisa da gente. Ou a parte didática deles mostrar, trabalharam, foram eles. Tá certo, mas vale a dica do professor Samuel, logicamente. E aí, quando for, faz uma opção só, beleza, tudo bem. Mas como é um projeto experimental, se vocês são aqui, então a gente falou, vamos aproveitar vocês e começar aí, tá? Gente, então vamos lá agora. Parabéns. Tá? Vocês cumpriram todos os meus quesitos que eu peço. Desde a vestimenta, vocês estão trajados de acordo, estão fantásticos nesse estilo country, tá? Até o palco. Ficou um show isso aí. Maravilhoso, o visual está muito lindo, os banquinhos, as coisas, está muito bonito. Tá? Convites também online, muito bacana, cartaz pela faculdade espalhado, essa parte toda feita mesmo do que a gente fala. O slideiro, que é o Gustavo, que vocês fizeram, e as fichas de apoio. Perfeito. E aí vem a parte visual dos vídeos. Concordo com o que o Samuel falou. Né? Deu trabalho para vocês fazerem, ficou curta mesmo o Anabel. Que sacada legal que vocês fizeram. Tá fantástico. Tá? Transformaram a unidade 8 em um ambiente de terror. Muito bacana mesmo. E aí vem a apresentação dos quatro. Os quatro como um todos, lógico que tem assim, o nervosismo, isso é normal, mas de uma maneira uniforme os quatro ensaiaram, sabiam o que falar e participaram e falaram perfeitamente. Então, assim, não tem destaque para um para outro. Vocês apresentaram tranquilamente dentro do que foi feito mesmo, tá bom? Vocês têm dados importantíssimos pelas pesquisas do resultado que vocês têm, conversar com o cliente, os infográficos estão assim num layout fantástico, tá? Eles se movem e depois vocês citam os dados também que vocês colocam, tá? E aí vem a campanha em si, né? Vocês trabalham. Concordo com, eu esqueço o nome, desculpa, do convidado, Bruno. Isso aí, não mexer com a logo, foi ótimo. E aplicá-la, mostrar numa papelaria, numa documentação. Show! É isso aí. É muito lindo mesmo, tá bom? E aí vem a parte do spot que já falei, o institucional que vocês trabalham, e o vídeo. É bem isso aí mesmo, trabalhando essas imagens rústicas, ligado ao Nashville, que está nos slides de vocês, e comida e bebida, que é o ângulo daquela carne especial, que é a palavra-chave deles, né, que eles têm em especial aí. Achei muito bacana mesmo essa parte, o vídeo também, nos poses da churrasco, muito legal. Ou seja, vocês deram destaque para casa, essa comida deles aí, e fizeram o dever da casa perfeitinho. Parabéns, tá? Vou sentir saudade de vocês quatro. Bom, até mais. Bom, pessoal, para finalizar nossos comentários aqui, só algumas colaborações que eu anotei, além da que os colegas já colocaram. Então, parabéns para vocês por essa etapa. Eu acho que o Luiz Paulo falou bem da lição de casa, né, que convite, cenário, uma preocupação de ter uma cenografia e uma ambientação condizente com o estilo do cliente, né? Então, isso foi bem interessante. A ideia da Anabelle também, a gente não vê o final, né? Participa, né? Com o maior prazer aí das estruturas que vocês inventam, mas assim, ficou sensacional. Foram 8 minutos que eu falei assim, nossa, será que vai ficar longo? Assim, passou super tranquilo, ficou dentro do tempo, bem interessante. Então, no geral, eu anotei algumas coisas aqui, mas assim, todos se apresentaram bem, né? Todos a gente sabe a participação de vocês na sala de aula, um grupo disciplinado com as entregas, sempre pontual ou adiantado. Então a gente não tinha dúvida de que essa disciplina iria ser transmitida aí no palco para nós, né? Então assim, o Felipe, que eu achei que estava aqui embaixo, antes de começar, muito mais tranquilo, a hora que começou a apresentar, falou no microfone uma hora e tal,
Mas assim, nervosismo mesmo, estava o Bruno com a sua fichinha tremendo ali. E o nervosismo natural a gente não avalia, porque é uma coisa que todo mundo sente, a gente quando sobe ainda dá o friozinho na barriga por toda a nossa experiência, mas assim, ontem nós falamos para outro grupo que a tribuna, quando você está lá onde a Renata ficou, de repente, para quem é mais nervoso ou não, ela serve de escudo, né? Você fica atrás, ninguém vê se você está tremendo, você não fica preocupado com a ficha. Então, é uma dica de oratória de apresentação para quando vocês forem apresentar, se tiver uma tribuna oculta, né, desse estilo aí, sempre é bom estar ali parado por ele, porque ele te dá um pouco mais de segurança. Mas vocês fizeram uma dobradinha de etapas, né, um ajudando o outro aí. Então, acho que depois fluiu um pouco mais de tranquilidade. Os infográficos, quando a gente defende, né, vocês têm falado, e eu falei isso alguns outros dias aí, né, vou apresentar os valores, os números maiores, né, os percentuais maiores. Então, assim, vou apresentar os principais infográficos, porque vocês resumem o tanto de infográficos que tem no book, né, eu vou apresentar os principais infográficos com os maiores percentuais para não me alongar. Então, tem uma defesa aí diferenciada, né? Ênfase nos principais percentuais. Ressaltar a questão da identidade, que já foi falado aqui, mas assim, alguns grupos também optaram em não mexer na logomarca ou na identidade corporativa, porque ela tinha sido refeita, estava atual e tal. Mas vocês não tiveram a preguiça de aplicar a logomarca na papelaria, na documentação, enfim. Defenderam que a logo é boa, não precisava ser mexida, e vocês fizeram uma identidade visual nova na parte de papelaria. Então isso é um mérito para vocês aí. Tem um erro de interpretação, aí não sei se foi na digitação como foi, a verba de mídia ela está diferente em vários pontos, né? Quando o Felipe defende o grupo de criação, você fala que é o 5% do faturamento bruto anual, é 120 mil. Quando começa a aparecer na mídia, ela vai para 136. Aí tem uma outra tela, que eu não lembro qual foi o mix ali, que aparece com 129. Então assim, a gente tem falado para falar os valores brutos, né, que depois a gente discute os descontos separado, mas então não sei se foi para o bruto, foi para o líquido, mas tem que rever isso aí, que é um erro, porque se for apresentar para o cliente, o cara pode ficar confuso aí, né. O tempo total foi 34 minutos e 50, também super tranquilo, com todos os agradecimentos aí. Então eu acho que o importante é ressaltar para a plateia e para o Bruno, principalmente que veio com o nosso convidado, assim, a dificuldade que vocês tiveram com o cliente no começo, né? Era um cliente que a gente tinha um certo receio, né, por causa dessa estabilidade e mudança de foco que acontece lá. Então a gente até brincou assim, poxa, é um cliente tão bom para se trabalhar, um segmento tão gostoso para explorar a criatividade, mas assim, será que ele vai chegar no final do ano funcionando, aberto, né? Então a gente tinha esse medo, vocês assumiram o desafio e foram lá. O importante é que o cliente tem um problema de foco, né? Se ele tem uma balada noturna sertaneja, a casa está lotada, com gente saindo pelo ladrão, se ele não tem uma temática, como vocês defenderam, tão atraente, a casa fica vazia, como vocês mesmo mostraram no próprio vídeo. A comida é muito boa e a cidade não conhece, a região não conhece, então assim, vocês optaram em ressaltar essa questão do restaurante, que foi um segmento que a gente batalhou bastante aí. Tiveram a dificuldade de informações no começo, o projeto ficou um período parado e vocês estavam partindo para um outro cliente, escolheram o plano B, depois as coisas se alinharam, então isso é interessante. E a pergunta do Samuel em relação ao cinema também, já houve uma época que o Araraquara realmente não permitia estabelecimentos concorrentes de fora do shopping com seus, que tem ali um monopólio da praça de alimentação de praticamente tudo, quase de um único dono, né? Então, só que pela evolução do shopping, pela expansão, pela proposta do shopping de trazer novas marcas, eles abriram isso. Foi difícil eles acharem o valor, o shopping não dava resposta, a gente acionou os amigos aí para poder ajudar. Então assim, o Felipe demorou aí umas 2 semanas até conseguir ter o orçamento. E aí, como veio da administração, a gente falou, bom, não tem, falou que era restaurante, não teve nenhum empecilho, mas já teve, já foi pior lá. Então, ressaltando isso daí para a gente finalizar. De qualquer maneira, acho que é uma etapa bem cumprida, bem solucionada.
Eu acredito que o cliente tem interesse na campanha. Eu acho que é pegar o Alexandre lá num momento de tranquilidade, fazer essas correções aí de slides e de alguns ajustes aí de conteúdo e tentar batalhar para a gente poder fazer isso daí, porque a casa é muito bonita, a comida é muito boa e precisa ter cliente, senão não temos o futuro dele pela frente aí. Parabéns, sucesso e nos vemos mais tarde na festa. 10 minutinhos para a mudança de palco aí, para a próxima agência da noite, encerrando as atividades aí.